Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. São 2 versículos que eu tenho certeza que você não vai acertar o livro que será lido nesta manhã. Que eu vou dar uma dica. É no Novo Testamento. Meu Deus. Acertaram, glória a Deus. Lucas capítulo 22. Vamos ler o versículo 61 e o versículo 62. Amém? Glória a Deus. Na semana passada nós lemos um texto que falava sobre um olhar de, lembra? De esperança acerca dos vales de ossos secos, que aparentemente onde não havia perspectiva nenhuma de vida, nós conseguimos, por um olhar de esperança, um olhar de confiança em Deus, tenho certeza que algo já está mudando, os ruídos, algo novo já tem sido feito na presença de Deus. E hoje nós vamos continuar com um olhar, mas hoje sobre o olhar único e exclusivo de Jesus. No domingo ele disse para o profeta: olha e vê se tem condições de algo novo brotar daí, vê se é capaz de extrair vida. E ele pediu para que o profeta liberasse, e em nome de Jesus aquela palavra alcançou vida, a minha vida, alcançou corações. E nesta manhã nós temos um outro olhar, agora o olhar único e exclusivo de Jesus para mim e para a sua vida. Nos diz assim o texto, 61. Então o Senhor voltou-se e ele fez o quê? Fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra como o Senhor tinha dito: hoje, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Podemos assentar, igreja? Se você voltar um pouquinho, nesse mesmo capítulo, você começar no 22, você vai encontrar Jesus alertando Pedro, que você vai me trair, Pedro. Pedro disse: não, Jesus, se preciso for, eu vou ser preso contigo, eu dou a minha vida, eu estou contigo. E Jesus fez essa observação para Pedro e disse: Pedro, você vai me trair, você vai me negar 3 vezes ainda. E de repente a coisa continua, a ceia continua, o processo está desenvolvendo, Pedro está ali na presença de Jesus, mas chega um determinado momento que Pedro é confrontado. Aqui não diz que Jesus olhou, o texto diz que Jesus fixou os olhos em Pedro. Esse fixar é mais do que quando você olha para alguém, como eu estou olhando aqui, de uma forma superficial a todos. Não, Jesus estava ali com os seus discípulos e o olhar dele foi direto para Pedro. E quando aquele olhar foi direto para Pedro, ele entendeu. Quando aquele olhar foi direto para Pedro, ele lembrou da palavra que Jesus tinha dito: você vai me negar. Então aquele olhar de Pedro trouxe constrangimento, tristeza, e ele não conseguiu ficar ali. O texto diz que ele teve que sair dali, se afastou e sozinho ele chorou amargamente. Eu não sei você, mas tem um ditado muito popular que a maioria conhece, diz que os olhos são o quê? A janela da nossa alma. Os olhos revelam muito mais do que nós podemos perceber. Os olhos, eles dizem coisas que estão escondidas. Os olhos revelam situações que estão aparentemente encobertas. É possível captar tudo isso diante de um olhar. Muitos tentam esconder, mas o olhar revela o nosso comportamento, o olhar revela o nosso semblante, o olhar revela se estamos gostando de uma coisa ou não, o olhar revela se estamos tristes ou não. Você já conseguiu perceber isso em outras vidas, e você mesmo em muitas situações não fez questão de esconder o teu olhar. O olhar mostra indignação, o olhar mostra insatisfação, o olhar mostra quando eu estou gostando de algo, quando eu não estou gostando de algo. O olhar revela palavras que nunca foram ditas. Você pode até não dizer uma coisa, mas o teu olhar vai dizer o que você está querendo dizer ou querendo esconder.
tudo isso é capaz. Pedro foi alcançado por esse olhar de Jesus. É desse olhar que nós estamos falando, um olhar que alcança o profundo da nossa alma. Existem alguns tipos de olhares. Eu não sei se você já deliberou ou foi confrontado com esse olhar. Um olhar fulminante. Alguém já foi fulminado por um olhar? Eu já, fulminado. Aquele olhar que vem e fala assim, meu Deus, fulminado. Alguém olhar e falar assim, aquele olhar que fala assim, eu quero matar você. Já foi fulminado ou fulminou alguém com esse olhar? Sim, existe esse olhar. Mas existe também um olhar de amor. Amém? Jesus tem esse olhar, aquele olhar de compaixão, que quando estava passando por Samaria, ou melhor, ele foi em Samaria para encontrar aquele samaritano, que estava caído, teve compaixão dele, segurou pela mão, cuidou, amou. Existem olhares, tipos de olhares. Existem olhares que só em se trocar olhar fala muita coisa. Nós temos esse olhar. Quando olha assim para o outro, já sei, está gostando, o que quer dizer, tipo, continua ou para, está indo bem. Nós nos comunicamos facilmente pelo olhar. Isso acontece muito em casais que têm caminhando muito tempo, que têm essa intimidade, vão se conversando pelo olhar. O jeito que vira a cabeça já está dizendo muita coisa, amém? Então, ou seja, esse mesmo tipo de olhar que surge pela intimidade, Pedro tinha com Jesus. E quando Jesus, o texto não diz que Jesus falou nada para ele. Jesus já tinha dito, antes. Mas o fato de Jesus fixar os olhos nele, ele percebeu, está perto. Isso é verdade. Naquele momento ele falou, aquele olhar é verdade. Ele fixou o olhar em Pedro. Ao olhar Pedro, Jesus estava olhando toda a sua vida. Ao olhar nos olhos de Pedro, você quer olhar para a vida de alguém? Os olhos vão refletir a tua caminhada. Os olhos vão refletir para onde você está indo, ou para de onde você está voltando. Às vezes a palavra não precisa dizer, mas o olhar vai dizer. Quantas vezes você quis dizer algo para alguém e de repente você não precisou pelo olhar? O olhar começou a embaçar, o semblante descaiu e de repente chegou como Pedro as lágrimas. E aí alguém disse, não precisa dizer nada. Quando perdemos algo, quando perdemos alguém, o olhar vai dizer como nós estamos, como a nossa alma está. Jesus alcançou a alma de Pedro. Jesus encontrou a alma de Pedro. E que isso significa? Lá no Salmo 139, versículo 6, nos diz assim, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Ou seja, o texto está dizendo que Deus nos viu ainda como um embrião. Os olhos de Deus estavam postos em nós, mesmo ainda antes de sermos formados. Os olhos de Deus. Aí você fala, nossa, mesmo sem você saber, mesmo sem você perceber, mesmo sem você talvez valorizar, mesmo sem você dar devida importância, os olhos de Deus estavam postos em você, mesmo ainda antes de você ter sido concebido. Então ele já sabia da sua história, de todo o seu processo, de tudo que você estava por passar. Jesus nos conhecia ainda quando informe. E aqui eu separei olhando nesses 2 versículos, 3 situações do olhar de Jesus que alcança a nossa vida. Naquele momento, Pedro estava forte ou fraco? Fraco. Estava fraco. Fraco espiritualmente, a ponto de que, mesmo Jesus tendo alertado, mesmo ele saindo dali, chorando amargamente, Jesus havia dito para ele antes, Pedro, quando Jesus orientou Pedro, ele disse, Satanás pediu você, ele quer te peneirar, quer te moer como trigo, ele quer desfalecer a tua vida, ele diz, ore para que você não caia em tentação. Jesus orientou Pedro, mas Pedro, pelas circunstâncias, pelo seu eu, e aqui eu posso dizer pela sua fraqueza, ele pecou. Mas o primeiro ponto que Jesus está olhando para a minha vida, que eu observo aqui nesse texto, para a sua vida, ele olhou a fraqueza de Pedro. Jesus, ele olha para as nossas fraquezas. Por que eu digo fraqueza? Porque ele tinha avisado Pedro, se você não prestar atenção,
você vai enfraquecer na fé. Ele está alertando Pedro e dizendo: Pedro, você vai cair. Ele está dizendo: Pedro, você não é quem você pensa. Pedro, presta atenção. Ele está dizendo: Pedro, presta cuidado, Pedro. Ele está dizendo: Pedro, desvia desse caminho. Pedro, Jesus está dizendo: Pedro, você vai cair. Então Jesus vem através do seu Espírito Santo nesta manhã, dizendo para mim e para você, através da palavra: cuidado, presta atenção. Você de repente que se acha forte, olha o apóstolo Pedro, cuidado para que você não caia. Jesus vem através da sua orientação, da sua palavra, dizendo: cuidado, eu estou olhando, não é para a sua força, para a sua fraqueza. Eu estou te avisando, estou te alertando. Cuidado, cuidado para que você não caia. Cuidado, cuidado para que você não enfraqueça, não esmoreça na sua fé. E que se isso acontecer, você se enfraquecer nesse ponto espiritualmente, se você não orar, não vigiar, você vai negar Jesus. Você vai negar Jesus como Pedro negou Jesus. Eu nem te conheço, Jesus. Aquele que caminhou, viu os milagres, andou sobre as águas, agora ele olha e diz assim: eu não conheço Jesus. Se Jesus continua olhando para as nossas fraquezas, para nos fortalecer, para nos avisar, para nos encorajar. E tem a receita aqui: desvia os teus pés da queda, busque em oração, santifique, desvia os teus pés de companhias, de lugares, de situações. Deus continua nos alertando, porque Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas mazelas, Ele conhece as nossas fraquezas. E do mesmo jeito que Satanás olhou para Jesus e pediu Pedro, Ele pede você nesta manhã. Sim, Ele está pedindo cada um de nós que somos filhos de Deus. Ele pediu Jó e disse: deixa eu tocar na vida dele, deixa eu tocar na vida dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Jesus disse: ele não vai blasfemar, ele não vai me negar. E Jó não negou ao Senhor. Jó perdeu tudo, mas uma das frases mais extraordinárias que Deus nos ensina e que nós devemos aprender, principalmente nesse mundo: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Jó disse isso. A nossa vida é de perdas e ganhos. A nossa vida é de perdas e ganhos. Mas nós imaginamos que é mais ganhos do que perda. Não, eu digo para você que é mais perda do que ganho, porque Jesus disse que se nós perdermos essa vida, nós vamos ganhar a vida que Ele nos prometeu, aonde nós não seremos alcançados mais pela mão de Satanás. Do mesmo jeito que Ele pediu Pedro, que Ele pediu Jó, Ele pede a minha vida, Ele pede a vida dos santos. Ele quer tocar, Ele quer mexer, Ele quer enfraquecer. Mas a Bíblia diz também que é nas nossas fraquezas, somente nelas, não é na nossa força, que tem uma beleza extraordinária, é nas nossas fraquezas, é nesta tua fraqueza aí, aonde a carne está gritando que o poder de Deus quer ser aperfeiçoado. Não é na força, é na fraqueza que Deus está te alertando e dizendo: é aqui que eu quero dar o testemunho, é aqui que eu quero exaltar você, é aqui que eu quero engrandecer você, porque aqui é a tua fraqueza. E não foi diferente com Pedro, não poderia ser, e não vai ser diferente conosco. Mas aqui tem algo extraordinário. Jesus já tinha avisado Pedro, e aí Jesus avisou. E você também talvez conhece alguém, um sobrinho, um filho, um irmão, um pai, um tio, uma tia, alguém que você ama muito, e você disse como Jesus para essa pessoa, já disse muitas vezes: cuidado. Você já disse cuidado? Ou já recebeu essa palavra muitas vezes de alguém? Cuidado, desvia desse caminho, sai daí enquanto há tempo. Você já disse ou já ouviu de alguém: presta atenção, você vai cair, seus pés estão resvalando na queda, como Asaf diz, não vá por esse caminho. Você já ouviu isso de alguém? E talvez enrijeceu seu coração, e aí sofreu consequências pelo pecado.
Você já fez isso? Talvez você já disse para alguém: faça outras escolhas, essa não é boa, essa não vai gerar benefício, faça outras escolhas. E de repente alguém não deu ouvido. Quero dizer para você que essa é uma das minhas atribuições. E aí eu digo para você, às vezes você diz: esse caminho é um caminho de morte. Acho que ele não é bem assim. Esse caminho não vai gerar vida. Muitos anos dizendo: esse caminho vai levar à perdição. E às vezes você vê alguém que você ama, que você orientou, não fazer da fraqueza o poder de Deus ser fortalecido na vida dele. Quantos pais já disseram isso para os filhos? Sai daí, filho. Sai desse caminho de perdição. Sai das drogas, filho. Sai, filho. Sai desse relacionamento, filho. Sai. Ele não é bom para você. Ele te afasta do Senhor. Sai dele. E você insistiu nele. Você permanece nele. Não deu ouvido. Tem uma grande diferença, às vezes, que acontece na vida do pai e que acontece na minha vida como pastor. Que às vezes você se entristece, às vezes fica até com raiva assim, pai ou mãe. Meu Deus! Sente raiva porque você olha e fala assim: como é que pode? Eu estou vendo, ele não está vendo. Um pai sente raiva. Talvez quantas vezes gera decepção, tristeza, mágoa. Esse é o sentimento nosso. Mas o texto mostra que quando Jesus nos olha, essa é a diferença. Ele consegue conter sua emoção. Jesus consegue dominar suas emoções e ele nos olha sempre com um olhar de perdão. Ele olhou para Pedro, não era da maneira como Pedro imaginou. O olhar de Jesus para Pedro era um olhar de bondade, era um olhar de atenção. Mas Pedro, ele recebeu aquilo como um olhar de condenação. E ele saiu, se afastou e disse que ele chorou pouco? Não. Foi um choro comum? Não. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Só quem já chorou amargamente por um pecado, como eu, sabe como isso dói. Só quem já pecou e sabe de olhar e falar assim: Senhor, olha o que eu fiz. Esse é o choro de Pedro. Eu consigo entender esse choro amargamente. Um choro que é feito sozinho. Um choro que não pode ser compartilhado. Um choro que é você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Esse é o choro de quem chora amargamente. Pedro teve isso. O olhar de Jesus é um olhar de perdão. E eu quero dizer para você que, independente das suas fraquezas, Deus te trouxe aqui hoje para dizer que tem dos céus um olhar de perdão para a tua vida, amém? Não importa onde você caiu, não importa onde você esteve, não importa o que você fez. Às vezes nós nos importamos muito com o olhar de outras pessoas, com a opinião de outras pessoas. Mas nós devemos nos preocupar com o olhar de Jesus para com a nossa vida. É esse olhar que faz toda a diferença em nossa vida. E o olhar dele será sempre um amor, um olhar para nos atrair e nunca para nos afastar. Mas Pedro, ao invés de correr aos braços de Jesus, naquele primeiro momento ele correu e se afastou. Mas o olhar de Jesus continuou sendo o mesmo. Tem perdão para você hoje aqui. Tem perdão para mim hoje aqui, amém? Eu louvo a Deus por esse perdão. E eu quero dizer para você que a princípio tudo o que nós precisamos é do perdão do Senhor Jesus Cristo. E é muito bom saber que esse olhar, independente do olhar, da fala, do pensamento de outras pessoas, o olhar de Cristo é um olhar de bondade. Isso faz com que você se levante. Isso faz com que você não fique prostrado. Isso faz com que você continue a caminhada pelo projeto de vida aquele qual te chamou para viver. Esse olhar de Jesus voltado para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um que adentrou aqui, significa simplesmente, como ele olhou para Pedro: eu quero te ajudar. O olhar de Jesus é um olhar de ajuda. O olhar de Jesus é um olhar de proteção. Amém?
O olhar de Jesus é um olhar de salvação. Eu quero salvar você, meu filho. Eu tenho algo novo para você. O olhar de Jesus para a nossa vida. O primeiro olhar de Jesus que eu consegui descobrir, Ele olha para as nossas fraquezas, mas Ele olha também para outra coisa. Diz o texto que Pedro saiu e fez o quê? Chorou. Jesus olha para as nossas lágrimas, igreja. No versículo 62 diz que Ele olha para as nossas lágrimas. E aqui tem um texto, outro texto, que Jesus, quando Ele morreu, as mulheres logo cedo levantaram para ir até o túmulo. Entre elas Marias estavam ali. E quando elas chegam no sepulcro, elas olham e percebem que o túmulo está vazio. Primeiro que a pedra havia sido rolada. Elas entram assustadas, olham o túmulo vazio. E imediatamente o texto diz, você continuar lendo, você vai perceber que elas se puseram a chorar. E elas choravam muito. Elas choravam muito, elas entraram no túmulo. Elas choravam porque acreditavam que haviam roubado o corpo de Jesus. Elas choravam porque acreditavam que Jesus estava morto. Mas aquelas mulheres que estavam chorando mal sabiam que Jesus estava vivo e que Jesus estava olhando para as lágrimas dela naquele lugar. Jesus já havia ressurreto e estava olhando aquelas mulheres no seu túmulo vazio, olhando e chorando. Jesus olhou para aquelas mulheres e não se conteve, mandou um anjo dizer e perguntar: mulher, por que choras? Por que choras? Não está morto ele está vivo. Por que choras? Qual o motivo das tuas lágrimas? E nesta manhã, esse mesmo, não um anjo mais, mas a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, pergunta à igreja de Cristo, a igreja chamada Novo Tempo: por que choras, igreja? Por que choras? Está vivo entre nós, Ele ressuscitou. Qual o motivo das lágrimas? Por que choras? Eu não sei por que chora, mas Ele pergunta: por que choras? Por que choras? Ele não está dizendo para você não chorar. Ele só está perguntando para que você possa nesta manhã entregar o motivo das suas lágrimas. Pergunta: por que choras? Não é para não chorar, porque é impossível não chorar. Mas Ele pergunta: por que choras? Qual o motivo de tanta lágrima? Talvez que você tenha derramado dias, meses, talvez a vida inteira. Talvez que você está chorando sozinho. Jesus vem através do Espírito dizendo: tenho contemplado cada lágrima tua. É para que você possa perceber que as lágrimas não são em vão. Eu estou recolhendo cada uma delas no meu odre. As lágrimas que derramamos para Deus têm muito valor. Tem valor inestimável, que elas não são perdidas. A Bíblia diz que elas são recolhidas. Elas são parte nossa. As lágrimas são parte da nossa história. As lágrimas são parte minha, da minha caminhada, da minha trajetória. Ai, quantas lágrimas foram derramadas. Não sei você, tem pessoa que não chora. Como pode não chorar? Nós temos diversos motivos para chorar. Chorar de tristeza pelo pecado, pela perdição. Chorar de alegria pela dádiva da salvação. Chorar. Como chorar faz bem. Chorar alivia a alma. Chorar traz alívio ao coração. O choro traz libertação. O choro na presença do Todo-Poderoso. E Pedro, aquela mulher estava chorando. Pedro também chorava sozinho. Pedro também chora amargamente. E essas lágrimas comoveram o coração de Jesus. Comoveram o coração de Jesus. O choro é uma forma de nós processarmos sentimentos não processados, coisas que ainda não conseguimos, perdas, dores. E o texto diz que o próprio Jesus, o menor versículo da Bíblia, um dos primeiros que eu aprendi, João 11:35, ele diz: Jesus chorou. Chorou por quem? Pela perda do seu amigo Lázaro. Tem motivos para chorar. Jesus chorou quando ele entrou em Jerusalém, estava perto do seu sofrimento, e ele olhou e falou: vai ser tudo destruído.
o templo vai ser destruído. Ele olhou e chorou pelo futuro da humanidade. Ele olhou e chorou porque ele sabia que muitos estavam perdidos e haviam ficado dispersos. Jesus chora pelas almas que são perdidas sem salvação. Jesus chora pela perda de Lázaro, por cada vida que morre sem salvação. Esse é o exemplo de Jesus. Jesus chorou. E também Jesus chorou quando estava perto do seu sofrimento. Na hora da angústia, Jesus chorou 3 vezes, demonstrando na Bíblia, quando ele estava por carregar o meu e o teu pecado, a minha e a tua dor. Jesus chorou, e com motivos. Chorou por quem amava, chorou porque aqueles que ele nem conhecia que haviam se perdido, mas ele chorou pelo seu ministério. Ele chorou pelo ministério. Como precisamos chorar pelo ministério, chorar por vidas, chorar na presença do Senhor e dizer: Senhor, me dá forças para continuar, dá forças para prosseguir, porque Jesus pediu força do Pai em meio a lágrimas, dizendo: Pai, eu não quero ir, essa é a minha vontade, mas cumpra-se a tua vontade em mim. Quantas vezes lágrimas: Senhor, não dá, não posso, não aguento. E em meio às lágrimas você se levanta e diz: eu tenho ainda uma jornada para cumprir na sua vida. A história não acabou aqui. As lágrimas são apenas um começo. As lágrimas são pausa para um novo tempo. As lágrimas determinam uma nova história. As lágrimas determinam um novo momento, um novo ciclo na nossa história. Amém? Assim também são as minhas e as tuas lágrimas. Mas aqui choramos por muitas causas. Choramos por nós, choramos pelo outro, choramos pelo irmão, choramos por dores. Mas Apocalipse 21 versículo 4 nos diz assim: e ele quem? Ele quem? Quem? Aquele que olhou para Pedro. O texto diz que ele, o próprio Jesus, enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima, igreja. E já não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós vamos parar de chorar. Nós vamos parar de chorar somente quando nós adentrarmos o novo céu e a nova terra. Somente, porque nesse dia não haverá mais motivos de chorar. Mas enquanto estivermos aqui, muitas lágrimas serão derramadas. Mas saibam você que elas têm grande valor. Saibam você que elas não são em vão. Que você só não possa derramar lágrimas de ódio, amém? Lágrimas de inveja, amém? Não, mas lágrimas, essas não, mas as lágrimas que valem a pena, Deus está recolhendo. Cada lágrima de dor, cada lágrima de perda, Deus está recolhendo no odre. Talvez seu choro seja por uma enfermidade que lhe acometeu, não sei, pode ser. Talvez o seu choro hoje, nesta manhã, pode ser pelos seus erros. Errei de novo, na mesma coisa, errei de novo. Já aconteceu com você? Talvez seja pelo seu fracasso. Você está olhando os anos passar e fala: Deus, olha a minha vida, olha a minha vida contigo, olha a minha vida ministerial, olha a minha vida. Talvez você tenha chorado pelo fracasso. Talvez você já chorou como eu pelo pecado, pela dor do pecado que dilacera a nossa alma. Talvez você esteja chorando por frustrações, por perdas, talvez por traições que vamos sofrendo no transcorrer da nossa vida. Talvez você até ache que esteja chorando sozinho, mas o texto nos mostra que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele contempla cada uma das nossas lágrimas, amém? Nós não estamos e não estaremos sozinhos. Ele contempla a tua dor, Ele contempla a tua necessidade, Ele contempla a tua fraqueza, mas Ele contempla a tua lágrima em nome de Jesus. Jesus, é maravilhoso saber disso. É confortante saber que Jesus contempla as nossas lágrimas, porque lá no Salmo 30, versículo 11, nos diz que Ele vai tornar o nosso pranto em dança. Ou seja, esse pranto é lágrima. Eu quero dizer que eu não sei o motivo, não preciso saber, mas esse choro de hoje, que você tanto chora,
Ele vai transformar em alegria, amém? É bíblico, é a palavra de Deus. Nós não fomos criados para chorar a vida inteira, o choro faz parte. Mas ele diz aqui: eu vou transformar o pranto, eu vou transformar o choro em riso, vou transformar o choro em riso. Hoje você chora, mas amanhã você vai sorrir. Hoje você chora, mas amanhã vai sorrir, porque esta é a vontade dele. Aleluia. Hoje. E como eu faço isso? Como eu faço isso? Quando eu saio da lágrima para chegar no sorriso. Hoje é dia, talvez você não fez, de entregar a Ele todo o seu choro, todo o motivo do seu choro. Seu choro, a Bíblia diz, um pouquinho, Salmo antes, 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje é dia que Ele reservou para você entregar o seu choro, o motivo do seu choro, porque ele pode durar uma noite inteira, mas já tem uma data, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para o louvor do seu nome, para a exaltação do seu nome, desse dia ser transformado em alegria. Mas para isso, desvia o teu pé da queda, para isso, dê ouvido à palavra de Deus, para isso, se afaste do pecado, se coloque na posição, não fuja do olhar de Cristo, seja confrontado. Pedro fugiu do olhar de Cristo, ele foi confrontado, e aí ele se afastou. Com certeza, talvez algum sentimento, com certeza veio no coração dele contra Cristo, chorando amargamente quando nós nos revoltamos, mas ele se afastou. Aí você fala: e agora? E agora? Pedro pecou, não adiantou Jesus olhar para a fraqueza dele. Jesus olhou para as lágrimas dele, recolheu, continuou amando Pedro, não julgando. Mas no Salmo 126, versículo 5, diz que os que semeiam com lágrimas, com júbilo secarão. Quem semeia com lágrima, com júbilo colherão. Significa, em todo tempo eu estou trabalhando, mas eu estou chorando. Eu estou louvando, mas eu estou chorando. Não importa a situação, eu posso até estar chorando, mas nada vai me impedir de estar na tua presença, de caminhar. O choro não vai ser motivo de me paralisar. Eu posso estar chorando, mas eu vou louvar o Senhor. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Amém? Esta é a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Mas Jesus, Jesus, as coisas podem até perder o controle. Nós podemos facilmente perder o controle das coisas, de situações, mas Deus não perde. Ele olha as nossas lágrimas, olha as nossas fraquezas, e até aí ainda não é suficiente para mudar o nosso quadro. Mas tem um ponto que Jesus também olha, lá em João 21:15, diz assim: depois de terem comido, aqui Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros que me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. É o mesmo Pedro, é o mesmo Pedro que Jesus outrora fraco, é o mesmo Pedro que negou, é o mesmo Pedro que traiu. E agora Jesus sonda não mais a fraqueza, Jesus não olha mais para as lágrimas dele, porque não tem mais lágrimas. Agora Jesus olha o profundo do coração e faz uma pergunta, porque Jesus sabia a resposta, e pergunta: Pedro, agora eu posso perguntar, tu me amas? E ele olha e diz: Jesus, antes de eu dizer, tu sabes que eu te amo. Jesus, aquele mesmo Pedro que traiu Jesus, quando Jesus ressuscitou, que disse para as mulheres: manda que eles se reúnam, chamem todos os discípulos, chamem todos os apóstolos, mas ele faz uma observação especial: não esquece de chamar Pedro, eu tenho um particular com ele. Ele disse: eu quero todos reunidos, a obra não acabou, mas avisa Pedro que eu quero ter um particular com ele. Isso significa que o olhar de Cristo
mesmo os nossos tendo desviado, mesmo diante de traição, de pecado, os olhos do Senhor estão postos em nós. Ele tem um bom futuro para cada um de nós. Jesus sondou o coração de Pedro e sabia que lá não podia esconder. Nós podemos tentar esconder nas lágrimas, fugir, mas o coração revela. A Bíblia diz que nós falamos, a boca fala o que está dentro do coração. E Pedro diz: antes de eu dizer, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Aquele homem que chorava, aquele homem que traiu, aquele homem que aparentemente não tinha mérito, aquele homem que era excluído, aquele homem que poderia ser abortado, dizer que não tinha direito à salvação, como eu fui um dia, talvez como você foi um dia. Esse homem que chorava, que estava perdido, que traiu Jesus, agora está diante de Jesus, e Jesus diz: eu tenho uma missão para você. Se tu me ama, vai cuidar daqueles que eu estou enviando para você. Aquele que pecou, agora Deus exalta e diz: tem uma grande missão para você. Aquele homem fraco, ele diz: eu tenho uma grande obra para realizar através da sua vida. Aquele homem que chorava, ele diz: agora é hora, tem uma grande obra para a sua vida, porque eu sondei o seu coração, sondei o profundo do seu coração, e eu descobri que as tuas lágrimas, as tuas dores, o teu pecado me aproximou de ti, e nada poderá me afastar de ti. E esse é você que entrou aqui hoje, talvez com lágrima, com tristeza, com dor, com perda, chorando. Jesus diz: eu tenho algo para você, tenho algo para escrever, eu conto com você, quero mudar a tua sorte, eu vou mudar a tua sorte, vou mudar o teu choro em riso. Mas para isso, não se esqueça, eu preciso usar a tua vida. Eu quero que o testemunho quero que você diga: eu sou aquele que chorava, eu era aquele que só vivia em pranto, eu sou aquele que vivia desmotivado, mas Deus me chamou. Que você possa pegar todas as suas lágrimas e dizer: faço dela um testemunho. Quando você encontrar alguém chorando, você diga: eu sei o que isso significa, eu sei o tamanho dessa lágrima, eu sei. Mas você pode dizer: Deus está recolhendo cada uma delas, ela não é em vão. Aquele homem está sendo agora sondado por Jesus para continuar aquela boa obra. Jeremias 17:10 diz assim: eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Hoje é manhã de você se desviar do mal, se apartar do pecado, fugir do erro, se pautar na palavra do coração, porque Ele está sondando, está olhando as nossas fraquezas, está recolhendo as nossas lágrimas, mas Ele sonda os nossos corações. Amém? Que você tenha um coração sincero, um coração quebrantado, um coração disposto a viver algo novo da parte de Deus. Amém? Gostaria que você fechasse agora os seus olhos, baixasse a tua cabeça, e que você tentasse agora pela fé, tentasse somente pela fé, ver Jesus olhando para você nesta manhã. Jesus está olhando para você, não é para a sua família, para você sozinho na individualidade, nas suas lutas, nas suas dores. Ele está aqui olhando para você. Ele está para lançar um olhar fixo na sua vida, um olhar. E Ele tem um olhar para a sua vida, e esse olhar é um olhar de amor, que você sinta alcançado por esse amor de Cristo. Esse olhar é um olhar de cuidado, é um olhar de proteção. O olhar de Cristo é um olhar longânimo, é um olhar de perdão. O olhar de Cristo é um olhar de bondade, é um olhar de bondade. Que você possa receber esse amor, que você possa receber esse olhar e ser atraído para perto de Cristo. Não importa quem te olha, o que é importante é como Cristo te vê, e Ele tem um amor inestimável para com a sua vida. Ele morreu por você, Ele comprou você, Ele foi e pagou um alto preço, e eu posso dizer nesta manhã que Ele chorou por você, e Ele também chora com você, nas suas lutas, nas suas causas, nas suas guerras, nas suas dores, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.